O apego à vida. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Brava. O apego. Quantas vezes nos limitamos por conta de estarmos apegados a algo? Normalmente, não é só ao objeto. Nós somos apegados a ideias, somos apegados a pensamentos, somos apegados a situações, sentimentos. E é muito louco, porque a gente acha que vai ser apegado a coisas, mas nós somos apegados a ideias. E quando nós somos apegados a ideias, é muito louco, porque nós limitamos nossa expansão, nós limitamos nossa evolução. E é necessário entendermos quando nós estamos nesse buraco, digamos assim, ou nessa prisão, para conseguir sair dela. Muitas vezes eu estava ali num lugar onde o objeto, o objetivo não estava sendo alcançado, e no fundo, eu estava pegado a uma determinada situação e não estava conseguindo passar para um novo estágio de evolução, para o meu próximo nível. Então eu trouxe aqui um trecho de uma visão antiga sobre autoconhecimento e sobre como que esse conceito atua sobre nós. Abhiveshwa. Vamos nessa. Abhivesha é o forte desejo de viver, que se mantém por sua própria natureza, pelas suas próprias forças, e que domina até mesmo os sábios. Como já é lugar comum em filosofia, a única certeza da vida é a morte. O homem é um ser para a morte, e todos nós temos medo de morrer. A morte assusta por dois lados: pelo desconhecido que ela representa em si e pelo esvaziamento que ela produz na vida. A morte significa o ingresso no não ser, tomando o ser como a atual circunstância que somos e que nos serve. Mas a morte, assim também significa o abandono do ser. O que mais faz sofrer não é o possível mergulho no nada, é este abandono do ser, este rompimento com a existência. O instinto de sobrevivência é o mais poderoso. Todos estamos apegados à vida. Temos medo de não ser. Mesmo a supressão das oscilações do pensamento a que se propõe a meditação relaciona-se a tal medo. Nós estamos sempre pensando coisas pelo simples medo de deixar de ser. Porque o ego é nada mais que a sensação de continuidade que existe em um fluxo mental. O cogito cartesiano deveria ser entendido de outra maneira. Se nós pensamos, o ato de pensar existe. No entanto, o eu existirá só se esse ato de pensar for contínuo. Mas nós sabemos que o que a criança que nós fomos pensava nada tem a ver com o que o adulto que hoje somos e pensa. A não ser uma linha de continuidade ligando aqueles pensamentos a estes. Porém, entre um pensamento e outro, existe um intervalo de silêncio. Este silêncio deve ser fixado e alargado. E ele é o não eu. Descontinuidade, não pensar, mas existe. Ou seja, penso, logo existo. Não como aquilo que pensa, mas como processo pensante, aquilo que não pensa. Aquilo é o si, que brota quando as oscilações do pensamento estão suprimidas. Quando o pensamento como ato cessa. E isso é morrer como ego, sem deixar de existir. Por isso, se pode falar de uma experiência da morte em vida. No Ocidente, fala-se que a experiência da morte em vida se dá na morte do outro, e principalmente na morte do irmão. Porém, que são os outros para nós, se não partes de nós? Em verdade, sempre choramos pela nossa própria morte. Tomamos aqui como rompimento com a dimensão do nosso ser vinculado e dependente do próximo, recém-finado. Mas a experiência de morte do próximo em vida de que trata é mais radical. Não é apenas a perda de um pedaço,
não é uma mutilação. Equivale realmente à perda de um todo, em que a estrutura de ego se desfaz completamente. A iluminação equivale à morte. A palavra samadhi tem a partir de sua raiz o significado de morto. O iluminado nasce da morte, e assim como um aluno nasce na morte do homem profano. Entretanto, Patanjali diz que o apego à vida assola até os mais sábios. Nem o professor escapa da vacilar diante da morte. Isso porque, mesmo um ser realizado, possui latentes todos os kleshas. Seu ego não mais atua de modo dominante, por não estar mais no centro, mas ainda existe. E existirá enquanto houver um corpo humano vivo, ocupando um certo lugar no mundo. Não é fácil nascer. O que é a morte, senão um segundo nascimento? É preciso coragem para voluntariamente cortarmos o cordão umbilical com o mundo. E enquanto escrevermos isso, não estamos falando dos suicidas. Por quem se mata, assim faz pelo mundo. O apego, a frustração, o desespero e a depressão profunda conduzem o suicida à morte, à loucura do crime, ao patológico de uma autoagressão. Mas, paradoxalmente, o suicida é quem mais quer viver e está apegado ao mundo. Cortar voluntariamente o cordão umbilical com o mundo é entregar o espírito, e não o corpo. É marchar seguro ao encontro do novo, e não ceder ao desespero do velho. A prática do autoconhecimento não é uma filosofia nihilista, apesar de um apego à vida ser nela tomado como algo a ser superado. Pensamos que toda filosofia deveria ser uma preparação não mórbida para a morte, e que é saber morrer, senão viver no sentido mais pleno. Quem tiver amado a vida e encarado a existência com sabedoria, não terá medo da morte, porque a morte é a outra face da vida. E quem conhece e ama uma face, intuirá a unidade de ambas e não fugirá da totalidade. Quem se converte em luz não terá jamais medo de mergulhar no escuro. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Palavra. Autoconhecimento e performance pessoal na prática. Valeu!